Amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Amém. Para juntos louvarmos o seu santo nome. Queria pedir aos amados irmãos que pudessem abrir as suas Bíblias no Salmo 4. Amém. Salmos 4. Amém. Que bom estar aqui, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Aleluia. Palavra do Senhor que diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha oração em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequei. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos, selai. Oferecei sacrifício de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Glória a Deus. Seu Deus e Pai todo-poderoso, nós te louvamos, ó Deus. Nós rendemos graças a ti, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que tu és. Amém. Ó Pai, só tu, meu Deus, pode nos conceder um repouso, um sono tranquilo, meu Deus, quando nos deleitamos em ti. Ó Pai amado, obrigado, meu Deus, obrigado pela tua graça sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por nos tirar, ó Deus, de onde o Senhor nos tirou. Obrigado, meu Deus, por nos livrar de onde o Senhor nos livrou. Obrigado pela tua graça. Obrigado por estar na tua casa, meu Deus, louvando, bendizendo e enaltecendo o teu santo nome. Ó Pai amado, queremos, ó Pai, render graças a ti. Ó Pai, toma este culto em tuas mãos, meu Deus. Recebe, ó Deus, os louvores que serão aqui ministrados, ó Pai amado, em nome de Jesus, aí no trono da tua graça. Ó Deus, abençoa, meu Deus, aquele que há de ministrar a tua palavra nesta noite. Ó Deus, que o Senhor esteja pondo em seu coração, ó Deus, aquilo que vai edificar a tua igreja, ó Deus, e que em tudo e por tudo o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Ministério do Louvor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom estarmos aqui para adorar o nosso Deus, aquele que se entregou naquela cruz por amor a cada um de nós. E o sacrifício dele naquela cruz foi o sacrifício que nos fez hoje ser livres. Você é livre, amém? Amém. Você que nos acompanha pelo Instagram, você é livre. Você que está na sua casa nos assistindo, você é livre. E você pode adorar o Senhor onde você está nesse lugar. E celebrar aquele que derramou o seu sangue, o seu precioso sangue naquela cruz no Calvário.
por amor a mim e a você. Aleluia. Com muita alegria, vamos adorar o nosso Deus. Ele não falha.
Você vai poder sair do seu lugar nesse momento, você vai poder falar com a pessoa que está do seu lado, você vai dizer, irmão, independente do que você esteja passando, o amor do Senhor na tua vida, Ele não falha, Ele não vai falhar, por mais que não seja no teu dia, na tua hora, mas Ele se levantará ao teu favor. Amém? Com muita alegria, o amor do Senhor não falha. Essa é uma canção cantada, uma verdade, o amor do Senhor não falha. Pode
Nós te adoramos nessa noite, adoramos o teu santo nome, Jesus. Porque nós estamos aqui, a tua palavra diz todo ser que respira louvor ao Senhor. Toda criatura se verá.
que a tua palavra diz que todo ser, toda língua vai confessar e todo joelho se dobrará, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, não há outro. Não há outro como o Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmão, nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de maravilha, amém? Nós temos que ter isso, Ele não mudou. Não é só uma canção que retrata isso. A própria palavra dele, que é viva, diz que Ele é o mesmo. Ele é um Deus que faz milagre. Eu sei que é um milagre que você tem que pedir ao Senhor. Vamos dizer que eu não duvido. Não duvido que Ele é capaz de fazer. Não duvido que Ele é capaz de mudar a situação do teu lar, da tua família. Não duvido que Ele é capaz de mudar a sua história. O nosso Deus, Ele vive, Ele reina. Nós, como igreja, alcançados pelo sangue do Cordeiro, nós não devemos parar de crer e confiar nesse Deus. Nós não temos um Deus como amuleto. Nós temos um Deus como um ser vivo que habita dentro de nós. Amém?
deu, tudo que Ele fez. Quem você era, onde você estava, quem você é hoje, onde você está. Eu estava perdido, o Senhor me alcançou aos 16 anos de idade, vivendo tudo aquilo que o mundo proporcionava para a minha vida, achando que tudo aquilo era prazeroso, e que me levava a uma vida, mas no final eu estava me levando a morte. Eu não sei em que vida você se encontrava, mas eu sei que esse milagre, ele alcançou a tua vida. Esse milagre que aconteceu na tua vida, você é um milagre do Senhor, amém? Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Glória a Deus, eu quero sentar nesse momento. Eu não tenho dúvida que você é um milagre do Senhor Jesus. Você é a prova viva do milagre dele na sua casa, no seu trabalho, na escola, na universidade, em qualquer lugar. Você é um milagre do Senhor. Nesta hora eu quero convocar você a adorar o Senhor. Nesse mesmo espírito de adoração, você possa adorá-lo com seu dízimo e com sua oferta. Uma expressão de reconhecimento do cuidado dele na minha e na sua vida. Uma expressão de louvor e de adoração ao nome dele. Quando nós participamos desse momento, nós estamos diante do Senhor reconhecendo que Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, que chega até a mim, é porque eu só tenho proporcionado. Marcelo é pouco, Deus tem proporcionado. É muito, Ele tem proporcionado. Ele não tem deixado faltar nada. Tudo vem dele, porque a tua vida na mão dele está. Amém? Adorar o Senhor, porque a tua vontade você irá todo da nossa vida. Se você conhece nada, te amo. Todos os dias.
Senhor na tua família, na tua casa. Agradeça ao Senhor porque Ele tem te dado livramentos. Agradeça a Ele porque Ele tem suprido as tuas necessidades. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu quero cantar da tua bondade na minha casa, Senhor. Eu quero cantar da tua bondade no meu trabalho. Eu quero cantar da tua bondade na roda com meus amigos, na escola, na faculdade, na universidade, no tratamento com meu filho, com minha esposa, com meu esposo. Quero cantar da bondade do Senhor. Aleluia. Nós somos graças a Ti, Deus, nessa noite. Podemos te adorar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Pedimos que a cada dia o Senhor coloque em nossos corações coração grato, um coração que reconheça a cada dia a tua bondade, a tua fidelidade, mesmo sem merecer. O Senhor tem sido fiel. Obrigado pelo sustento do Senhor sobre nossa casa, nossa família. Seja pouco ou seja muito, a bondade do Senhor ela tem sido presente, tem sido real, tem sido verdadeira na nossa vida, no nosso meio, na nossa igreja. Dessa forma, por entender e reconhecer, nós ofertamos, te adoramos com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai continuar a fazer. Nós consagramos a Ti, possamos, ó Deus, honrar o Teu nome em cada atitude, honrar o Teu nome, ser fiel ao Senhor, honrando os nossos compromissos. É assim que nós oramos e nós te agradecemos nessa noite, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de convidar as crianças, professores aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por esse louvor abençoado, ó Deus, colocando diante de Ti. Esteja, ó Pai, recebendo, ó Deus, no trono da Tua graça. Ó Pai, queremos apresentar-te, ó Deus, estas crianças, ó Deus, estes professores que aqui estão, meu Deus. Ó Pai amado, que o Senhor, ó Deus, esteja passando para ele, ó Deus, segundo o entendimento dos seus corações. Ó Pai amado, para que possa absorver, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, e assim colocá-las em prática. Ó Pai, que essas crianças, ó Deus, seja cada dia as crianças mais amadas, ó Deus, amantes de Ti, ó Deus, obediente aos seus pais, ó Deus, em nome de Jesus, que em tudo do que eles venham fazer, venham ser assim, mostrar que são crianças abençoadas por Ti, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está com a palavra em nome de Jesus. Graças a Paz, igreja. Bênção estarmos aqui hoje. Essa semana, o pastor Alcione me ligou perguntando se eu poderia trazer a palavra. Eu fiquei tão honrado por poder retornar ao Betel Manaíra. E eu disse, pastor, deixa só eu pedir uma solicitação rapidinho aqui. Mas não procura outra pessoa não, eu vou responder para o Senhor. E graças a Deus estamos aqui. Que bom estar com a igreja, que bom retornar a esse lugar. Que bom servir a Jesus junto com vocês. Amém? Amém. Quero convidar você a tomar sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10.
O Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Eu quero ler os versículos 41 a 45. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez? Pai, esta é a tua palavra. E nós curvamos o nosso coração diante da tua palavra, para que ela possa transformar o nosso entendimento. Nós pedimos ao Senhor, para que segundo a tua graça, maravilhosa graça, o Senhor traga ao nosso coração a mensagem que hoje será ministrada neste lugar, como um bálsamo, mas também como uma espada que dividirá dentro de nós aquilo que não deve pertencer em nós. Que o nosso coração seja transformado pelo poder da tua palavra. Que somente a tua palavra seja ministrada neste lugar, com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós queremos falar sobre um reino de servos. Repita comigo: um reino de servos. E meus irmãos, é natural da nossa natureza humana que nós queiramos ser reconhecidos e honrados nas mais diversas coisas da vida. Eu estive pensando hoje, enquanto meditava nesse texto e trazendo uma aplicação prática, eu pensei o quanto é normal que um ator do cinema ele deseje ser reconhecido recebendo um Oscar. Ele vai dar o melhor dele naquele filme, para que quando for no ano seguinte ou depois, ele possa ser lembrado e reconhecido. Ele possa receber uma premiação por aquilo que fez. E nós não somos diferentes, mesmo não sendo atores. Nós desejamos ser reconhecidos, nós desejamos ser honrados por aquilo que fazemos, nós desejamos que as pessoas reconheçam em nós aquilo que nós desenvolvemos, e se não for assim, a gente não gosta. E quando nós olhamos para o reino de Deus, nós percebemos que o único protagonista no reino de Deus é Cristo. O único protagonista que recebe e que merece a glória do reino de Deus é Cristo. Os discípulos não merecem a glória, a igreja não merece a glória, o pastor ou a ovelha não merece a glória. Toda a glória do reino de Deus pertence a Cristo. O nosso trabalho não é para o Senhor, mas a glória do nosso trabalho pertence ao Senhor, unicamente ao Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, primeiro eu queria trazer uma compreensão geral acerca deste Evangelho. Este Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos. Quem era João Marcos então? João Marcos era discípulo do apóstolo Pedro. João Marcos esteve com o apóstolo Paulo em viagem missionária. Era primo de Barnabé. Nós vamos ver que João Marcos, apesar de não ser um discípulo direto de Jesus, ele caminhou junto de apóstolos que caminharam com Jesus. Ao olharmos para o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber também que esse é um Evangelho que foi escrito primeiro do que os outros demais Evangelhos. E que muito provavelmente, tanto Mateus quanto Lucas fizeram uso daquilo que Marcos escreveu em alguns momentos, em alguns detalhes, para também escrever os seus Evangelhos, tanto Mateus quanto Lucas. Então Marcos, eu diria assim, ele não copiou de nenhum outro Evangelho por ter sido o primeiro a escrever. E é interessante ver aqui que o propósito de Marcos é diferente do propósito dos demais evangelhos. A proposta dele é diferente aqui.
Marcos ele não escreve o seu evangelho com o objetivo de descrever historicamente a biografia de Jesus. Não. É bem verdade que ele não traz muitos detalhes que Mateus traz, que Lucas traz, que até mesmo João traz. Porque o objetivo de Marcos, o propósito dele ao escrever acerca do ministério de Jesus, da pessoa de Cristo, era primeiro apresentar Cristo como o Rei Salvador. O objetivo de Marcos, a intencionalidade dele ao narrar os milagres de Jesus com tanta riqueza de detalhes que os outros evangelhos não narram, é revelar Cristo como o Rei Salvador. Quando nós olhamos tantos milagres relatados neste evangelho, não é à toa que você encontra mais detalhes do que em outros evangelhos. Foi intencional. Marcos ele foi intencional ao fazer isso. Ele quis chamar a atenção para as obras de Cristo como Deus, como Filho de Deus, operando milagres, dando de conta aos multidões, ressuscitando mortos. Ele quis chamar a atenção para a pessoa de Cristo na sua humanidade e na sua humildade, sendo ele o servo sofredor, sendo ele aquele que daria exemplo para que toda a igreja pudesse segui-lo como referencial, como modelo de humildade, de humilhação, de entrega. É interessante vermos também que Marcos, ao apresentar Jesus como Filho de Deus, ele vai apresentar a divindade de Cristo e ao mesmo tempo a humanidade de Cristo. Ele vai revelar aqui no seu estilo de escrita a humanidade de Cristo ao servir aos seus discípulos, a humanidade de Cristo ao sofrer por amor à humanidade, a humanidade de Cristo mostrando Cristo como o único modelo que os discípulos e que toda a igreja de Cristo deve seguir. Diga, o meu modelo é somente Cristo. Amém? O modelo da igreja é Cristo. E vejamos aqui ainda que um outro propósito de Marcos ao escrever este evangelho era enfatizar e apresentar o evangelho como o poder de Deus. Ele enfatiza que o evangelho não é apenas poderoso na sua proclamação pela proclamação, mas o evangelho ele é poderoso porque ele carrega a mensagem do Cristo que foi morto, mas que ressuscitou. O evangelho é poderoso porque ele tem uma mensagem cristocêntrica. O evangelho é poderoso porque ele fala acerca daquele que vive e reina para sempre. Cristo Jesus. E é interessante ainda, meus irmãos, percebemos que Marcos, de maneira muito interessante, ele apresenta um paradoxo aqui, quando ele apresenta Cristo como Rei, mas ao mesmo tempo um Cristo que aparentemente foi derrotado numa cruz. Mas esse Cristo derrotado na cruz é o mesmo Cristo que ressuscita. Esse Cristo derrotado na cruz é o mesmo Cristo que expulsou demônios, que curou enfermos, que subjugou autoridades, que ordenou sobre as forças da natureza que se acalmassem. Esse é o Cristo apresentado por nós. Esse é o Cristo apresentado à igreja. Esse é o Cristo que nós conheceremos por toda a eternidade. Não um Cristo vencido, um Cristo vitorioso. Não um Cristo derrotado na cruz, mas um Cristo ressurreto. Esse é o nosso Cristo. Amém? E ao olharmos para a passagem que nós iremos trabalhar nessa noite, nós percebemos que, olhando o contexto da passagem, Jesus, ele primeiro havia tido aquele encontro com aquele jovem rico que tanto queria seguir, que tanto queria herdar a vida eterna, mas que por amor às riquezas não poderia seguir a Jesus. E imediatamente você percebe que Jesus ele vai trazer uma exortação aos discípulos, para que eles não amassem as riquezas. Vai trazer uma exortação aos discípulos acerca do perigo das riquezas desse mundo. E em seguida, Jesus vai falar acerca da sua morte e ressurreição. E em seguida, nós vamos ver dois daqueles 12 discípulos aproximarem-se de Jesus em particular, João e Tiago, filhos de Zebedeu, e pedirem a Jesus, talvez um dos pedidos mais ousados registrados nos evangelhos. Eles vão pedir a Jesus para que no reino de Cristo eles pudessem se assentar à direita e outro à esquerda de Jesus. E é muito interessante, olhando para o contexto, vemos que
da humildade daquele que é chamado a segui-lo. Ele havia acabado de falar acerca do sofrimento que ele iria padecer por obedecer ao Pai. E aqueles dois discípulos estavam apenas tentando resolver a vida deles. Mestre, concede que nós nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda, na tua glória. E é justamente sobre isso que nós queremos tratar. Porque o pedido daqueles dois discípulos nos revela muita coisa. Mas a reação dos outros 10 discípulos, que foi o texto que lemos, do verso 41 a 45, também nos revela muita coisa. Então, meus irmãos, hoje nós iremos entender que o reino de Deus, ele é um reino de servos. Diga, eu fui chamado a ser participante do reino de Deus como servo. Amém? Tem servo de Deus nesse lugar? Amém? Glória a Deus. Vejamos então algumas lições apresentadas por Jesus aos seus discípulos, que vão nos revelar a natureza desse reino de Deus. O que é que o reino de Deus é um reino de servos? Vejamos então algumas lições. Primeiro, do versículo 35 a 41, ocorre aquilo que eu falei agora, em que os dois discípulos, João e Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximam de Jesus e pedem que na glória dele, na glória de Jesus, eles possam se assentar uma direita e outra esquerda. Então a primeira lição que nós aprendemos com Jesus, nessa primeira parte da passagem, é que o reino de Deus não é para ambiciosos. O reino de Deus não é para ambiciosos. E eu quero ler esse versículo, verso 35 a 41. Diz assim a palavra: então se aproximaram de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: o que vocês querem que eu vos faça? Então eles responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Tornou-lhe Jesus a dizer: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao se assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Verso 41, então: ouvindo isto, se indignaram os outros 10 contra Tiago e João. Essa passagem, quando narrada no Evangelho de Mateus, vai dizer que foi a mãe de Tiago e de João que se aproximou de Jesus e que fez aquele pedido. É interessante porque os estudiosos, discorrendo sobre o assunto, se foi a mãe, se foram eles, não chegamos a um consenso, tendo em vista que dois evangelhos apresentam uma perspectiva diferente, onde nenhum deles está errado na abordagem. Mas é interessante ver que se de fato foi a mãe deles, você consegue imaginar a cena desses dois discípulos chegando para a mãe e dizendo: mãe, vai lá falar com o mestre para que a gente possa se sentar uma direita ou para a esquerda na glória a Deus. Você imagina a cena desses discípulos pedindo para que a mãe deles fossem representá-los diante do mestre, fazendo um pedido desse tamanho, porque talvez eles não tivessem coragem de fazer tal pedido ao mestre. Talvez se a mãe pedisse fosse mais tranquilo para eles, fosse mais confortável para eles. E é interessante vermos, meus irmãos, que se assentar à direita do rei significa assumir um lugar de maior importância. E é aqui onde nós percebemos a ambição daqueles dois discípulos. Eles não estavam preocupados em sofrer o sofrimento do mestre. Eles não estavam preocupados em morrer o tipo de morte do mestre. Mas eles estavam preocupados em ser honrados pelo mestre, se sentando uma direita e outra esquerda. Nós percebemos rapidamente aqui a ambição que habitava no coração de Tiago e de João por fazer tal pedido ao mestre. E é interessante vermos também que aqueles discípulos, eles possivelmente, como eu disse, ao ouvir Jesus falar tanto do sofrimento que iria padecer, ao ouvir Jesus falar tanto daquilo que ia acontecer com ele mesmo, de sofrimento, de dor, do que ele teria que padecer, eu imagino que aqueles discípulos tenham pensado:
vamos resolver a nossa vida. Vamos fazer um pedido para o Mestre que garanta pelo menos o nosso futuro. Quanto aos 10, não sabemos, mas quanto àqueles 2, eles queriam garantir o futuro. Isso revela uma postura ambiciosa. Isso revela uma postura totalmente contrária à postura de um verdadeiro servo de Deus. Porque o servo no reino de Deus, ele não está preocupado com aquilo que ele vai ter que denunciar, mas ele está preocupado em atender às demandas do reino. O servo no reino de Deus, ele está preocupado em atender à vontade do seu rei, e não em qual honra o rei vai lhe dar. A preocupação de Tiago e de João estava no lugar errado. O coração de Tiago e de João estava no lugar errado. E é interessante que quando Jesus questiona aqueles 2 discípulos acerca de que se eles podiam beber do cálice de Jesus, ser batizados com o batismo de Jesus, Jesus estava se referindo ao seu sofrimento. Quando Jesus perguntou: olha, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Podemos. Eles deviam estar pensando: beber do cálice que o mestre vai beber, a gente pode também. A Páscoa se aproxima, a gente vai beber do cálice, está tudo certo. Qual o pré-requisito para se assentar à direita e à esquerda? É beber do cálice? Nós podemos. Aí Jesus pergunta: vocês podem ser batizados com o meu batismo? Podemos. Aqueles discípulos não entenderam que beber do cálice era o cálice de sofrimento. Que recebeu o mesmo batismo que Jesus era o batismo de perseguição. Todos os apóstolos, com exceção de João, morreram de maneira terrível, sob o poder de imperadores terríveis. Todos eles, inclusive Tiago, sob o poder de Herodes. Então, quando Jesus diz: é verdade, você realmente pode e irá beber do meu cálice, Jesus estava dizendo: realmente, você irá sofrer o meu sofrimento. Mas ele não estava entendendo isso. Eles não estavam entendendo o que o mestre estava falando. Eles ainda achavam que era sobre beber o cálice e ser batizado com o batismo. Era como se ele dissesse: onde é que eu assino então, mestre, para poder fazer esse combinado nosso aqui? O Senhor nos permite sentar do meu lado na glória e a gente bebe do teu cálice. Está tudo certo. Problema nenhum. Mas o chamado a beber do cálice de Jesus é um chamado a sofrer do sofrimento de Jesus. Aqueles que não querem ser participantes do sofrimento do Mestre não podem desejar ser participantes da glória do Mestre. Vejamos ainda que o discípulo ambicioso, ele se mostra apto para ter a glória, mas ele não se mostra apto para a humilhação, para o serviço, para o sofrimento. Ele está pronto para a hora da glória. Ele acha que ele está preparado para aquele momento triunfal em que o Mestre virá, em que os céus se rasgarão, vai ser maravilhoso. Mas vai falar para ele sobre renúncia, sobre vida de santidade, sobre vida no altar. Não, aí ele não se sente preparado para isso. Serviço na igreja. Não tem tempo para isso. Mas o Evangelho que a nós é pregado hoje é o Evangelho de serviço. Nós somos chamados a servir no reino de Deus. E talvez você diga: isso é tão óbvio, devia ser óbvio na mente dos discípulos também aqui, mas não era óbvio. E na nossa mentalidade muitas vezes parece que também não é óbvio, porque nós nos esquecemos. Para o que fomos chamados? Fomos chamados para servir ao nosso Senhor. Jesus, ele estava ensinando por meio do exemplo, por meio da excelência do seu exemplo, como se abster das ambições. Por isso que eu comecei trazendo uma percepção geral do capítulo 10. Jesus tinha acabado de orientar aqueles discípulos sobre não amarem as riquezas. Jesus tinha acabado de ensinar aqueles discípulos sobre o perigo das riquezas. Jesus tinha acabado de ensinar aqueles discípulos qual era o tipo de renúncia daquele que é chamado a ser seu discípulo. E eles novamente se esqueceram disso. Jesus tinha acabado de falar do seu sofrimento, do versículo 32 ao 34, de falar: olha, ele
esquecer de mim, eles vão cuspir em mim, eles vão me açoitar e me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles tinham esquecido, porque eles estavam pensando em participar da glória do Cristo. O pensamento deles estava em: mestre, permite-nos sentar uma à tua direita e outra à tua esquerda, na tua glória. Nós precisamos entender que para pertencer ao reino de Deus, nós precisamos abdicar de toda e qualquer ambição que possa existir no nosso coração. Não há problema nenhum em ter o melhor emprego, os melhores estudos, em ter dinheiro, problema nenhum. O problema é quando isso toma o lugar de Jesus no nosso coração. O problema das riquezas é parecido com o problema daquele jovem rico que Jesus tinha acabado de exortar aqui: o amor ao dinheiro, às riquezas. O problema é a vaidade. O problema é a ambição. O problema é quando eu acho que eu não posso seguir a Jesus porque eu não tenho aquele tanto de dinheiro que eu precisava, ou que eu achava que precisava ter para seguir a Jesus. O problema é quando eu acho que não posso seguir a Jesus porque eu não tenho o tempo que eu achava que precisava para poder seguir a Jesus. As ambições do coração dos discípulos precisavam ser deixadas de lado, porque nós já bem conhecemos qual é a realidade do discípulo ambicioso. A realidade do discípulo ambicioso é a mesma da de Judas Iscariotes. Vem o mestre, 30 moedas de prata, e logo em seguida é destruído. É consumido pelo remorso. Judas precisava ser tirado do meio dos 12, não porque ele era o pior dos 12, ou porque ele era o único pecador do meio dos 12. De maneira alguma. Não prestava alguma deles. Eram todos pecadores, bem como nós também somos. Agora, Judas era tão ambicioso a ponto de vender o mestre. Não dava mais para continuar caminhando como um discípulo de Jesus. Judas estava destinado a vir, porque o seu coração era tão ambicioso a ponto de vender o seu Senhor. E às vezes a gente lê os textos e diz: meu Deus do céu, olha como Judas foi terrível. Ele trocou o mestre, ele vendeu o mestre. Às vezes eu acho que nós temos vendido o mestre por menos que 30 moedas de prata. Quando nós trocamos a pessoa de Cristo por qualquer coisa que apareça pela frente. Nós precisamos resolver de uma vez por todas, extirpar, remover de nós a ambição do nosso coração. Não convém sermos ambiciosos no reino de Deus. O reino de Deus é para servos dedicados a Ele. Amém? Vejamos aqui ainda, meus irmãos, uma outra lição que Jesus nos ensina: é que é necessário estar disposto a servir. A primeira lição nós falamos é que o reino de Deus não é para ambiciosos. E a segunda lição apresentada por Jesus é que é necessário estar disposto a servir. É necessário estar disposto a servir. Versos 42 a 44, nós lemos, Jesus ele vai mostrar para os discípulos justamente a realidade do mundo da época. Eu acho impressionante isso aqui. Para confrontar os discípulos que estavam com a mentalidade deturpada pela sociedade da época, Jesus vai começar falando de como funcionava a sociedade da época. Verso 42, Jesus vai dizer: olha, chamando-os para junto de si, Jesus vai dizer: olha, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm os povos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Então Jesus começa falando de como funcionava a coisa naquele dia. Os povos são governados por seus governantes, e os seus governantes os têm nas mãos e fazem o que bem querem. Eles são autoritários. Veja que eles estavam debaixo do governo de quem? Do Império Romano. E os discípulos bem sabiam o que era o Império Romano, porque eles viviam o contexto daquela época. Eles estavam vivendo a realidade daquela época. Mas é interessante que Jesus ele vai chamar os seus discípulos para uma mentalidade contrária à da cultura da época. Jesus ele traz uma proposta contracultural ali para a mentalidade dos discípulos. Olha, enquanto vocês estão vivendo num tempo em que os governadores têm sobre o seu domínio o
pregam, eles são maiores, são menores, eles brigam por poder, e está tudo certo, porque tem a ver com a mentalidade da época, a mentalidade do mundo, mas no meio de vocês, que foram chamados para um reino diferente, não é assim. Em outras palavras, não cabia aos discípulos ter a mentalidade da sua época, ter a mentalidade de alguém que está sob o poder do Império Romano. Os discípulos talvez almejavam exercer autoridade como aqueles governantes tinham autoridade. Talvez os discípulos olhavam para o Império Romano e para o poder que ele exercia e desejavam e exercer aquele poder também. Quem sabe até se talvez ao olhar para a maneira como funcionava o Império Romano eles não pensassem se no céu não era também assim que funcionava o governo. Mas Jesus está chamando os seus discípulos para uma mudança de perspectiva. É assim lá fora, mas aqui dentro é diferente. É assim no Império Romano, mas entre vocês não é assim. Jesus chama os discípulos a uma transformação de entendimento, a uma transformação de mentalidade. Veja que servirmos aos outros era inconcebível para aqueles discípulos. Era inconcebível. O problema dos 10 discípulos que os deixou completamente irritados, completamente insatisfeitos, não é apenas porque Tiago e João fizeram um pedido daquilo para o mestre. É porque talvez eles também queriam ter a mesma honra que eles estavam pedindo para o mestre. Se sentavam na direita e na esquerda. O problema dos 10 discípulos era talvez o mesmo problema de todo e qualquer discípulo que não entende qual é a sua identidade como servo. O problema dos 10 discípulos era que eles não aceitavam a hipótese de servir a um deles ali. Eles podiam até estar debaixo do Império Romano, mas estar debaixo do governo de um deles ali de maneira nenhuma. Não se rendia de jeito nenhum. Eles não aceitavam ser servos uns dos outros. O problema deles não era meramente com o pedido de Tiago e João, era com a hipótese de Tiago e João ter uma posição mais elevada do que qualquer um deles ali. Porque todos eles também eram ambiciosos. Todos eles também queriam reconhecimento. Quando nós olhamos para o capítulo 10, quando Jesus está falando do perigo das riquezas, é interessante ver que quando Jesus vai falar das renúncias necessárias para segui-lo, Pedro se levanta. No versículo 28. E veja que Pedro é que vai dizer a Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos. Em outras palavras, vamos receber o que com isso? Isso revela a natureza do coração daqueles discípulos ambiciosos, que queriam glória, que queriam reconhecimento, e que estavam indignados com Tiago e João, simplesmente pela ideia de que pudessem, em alguma hipótese, seguir a Tiago e a João. Às vezes a competitividade não é nem lá fora no ambiente de trabalho realmente, é entre nós mesmos, como o povo de Deus. E eu não digo isso quando está pegando aí, eu estou falando isso como a igreja de Cristo, no Brasil e em toda a terra. Há uma guerra para ver quem ganha mais, para ver quem tem mais membros, para ver quem tem um tempo maior, para ver quem tem mais nome, e quando você vai vendo, a centralidade de Cristo vai se perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque as pessoas saíram da sua posição de servos e se colocaram na posição de juízes, em qualquer outra posição que seja, mesmo naquela que Jesus chamou a pessoa para estar certo. As divisões do nosso meio precisam cair por terra. Nós precisamos caminhar como um povo de um só pensamento, um povo de um só coração, um povo de um só Cristo, de um só batismo, de um só corpo, como o apóstolo Paulo escreveu. Assim precisa ser a igreja de hoje. Amém? O desejo de Jesus é que a indignação dos 10 discípulos fosse contra o sistema do mundo e não contra eles mesmos. O desejo de Jesus aqui é que a indignação dos 10 discípulos não fosse contra Tiago e João, fosse contra a mentalidade da época. A indignação dos 10 discípulos precisava ser contra a mentalidade do Império Romano e não contra os outros dois discípulos.
De igual maneira, eu posso dizer que nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta não é contra nós mesmos. A nossa luta não é para ver quem é o maior reino de Deus entre nós. A nossa luta é para que Satanás e os seus demônios sejam destruídos, para que as forças das trevas sejam minadas. Onde nós chegarmos. O reino de Deus precisa ser implantado onde nós chegarmos. Nosso local de trabalho, ali é o local do reino de Deus que precisa chegar. Dentro da nossa casa, ali é o local do reino de Deus que precisa chegar. Porque onde nós chegarmos, ali precisa estar o reino de Deus. Veja que o reino de Deus, ele nos propõe um pensamento contrário ao do mundo, onde ser o primeiro significa justamente ser servo de todos. Jesus muda totalmente aqui a mentalidade do discípulo. Quando ele escreve no versículo 44, quem quiser ser o primeiro de vocês, seja servo de todos. Pronto, aí bagunçou tudo. Porque na cabeça deles, ser o maior era parecido com o companheiro do Império Romano. Quem é o maior do Império Romano? É o imperador. Então isso é ser o maior. Isso é a figura de ser maior também. Então eles queriam trazer essa repetição para o meio deles, no reino de Deus. Mas é impressionante como Jesus nos convida a mudar essa mentalidade. Não, aqui não. No reino de Deus, o maior é aquele que é servo de todos. Os discípulos não estavam preparados para entender isso na prática. E por vezes nós também não estamos. Como é difícil ser servo de todos. Como é difícil servir aqueles que nos odeiam. Como é difícil amar aqueles que nos perseguem. Como é difícil. Mas é para isso que fomos chamados. Os ditames do reino de Deus não são como os ditames do governo da nossa nação ou de qualquer nação que seja. O reino de Deus é diferente. As regras do reino de Deus são diferentes. O jeito da coisa funcionar no reino de Deus é diferente. Porque o maior do reino de Deus é aquele que é servo de todos. E por fim, nós vamos perceber aí uma outra lição que Jesus traz. A terceira lição aqui, no versículo 45. Nós vamos perceber que o rei, ele é o servo intencional. Jesus é o servo intencional. Jesus é o servo referência. Jesus é o servo modelo. Jesus é o servo que nos dá exemplo. E que intencionalmente se tornou servo de todos. Veja o versículo 45 que Jesus está dizendo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eu acho interessante que Jesus ele vai concluir a passagem trazendo para si mesmo um referencial. Jesus ele vai concluir a passagem justificando o seu serviço. Sendo ele rei, ele vai justificar o seu serviço. A razão do serviço de Jesus é o resgate de muitos. Quando nós olhamos versículos atrás, do verso 32 a 34, onde Jesus está falando da sua morte, da sua ressurreição, que haveria de acontecer, que ele seria escarnecido, ele não justifica o porquê de tudo aquilo ali. Mas aqui, no versículo 45, ele justifica. Olha, eu vou sofrer tudo que eu vou sofrer, para que muitos sejam resgatados. Então, o resgate de muitos. E veja que Jesus, com isso, ele quer uma coisa, ele tem uma finalidade: corrigir a mentalidade ambiciosa daqueles discípulos. É por isso que ele traz para si o exemplo. É por isso que ele traz para si o modelo. É por isso que ele traz para si a referência e se coloca como referência. Porque ele está dizendo: olha, se eu, sendo o próprio Deus, sendo o Filho do Homem, sendo o próprio Filho de Deus, irei padecer, por que vocês não podem ser vítimas aos outros? Jesus traz para si mesmo, porque ele quer mostrar aos discípulos que havia motivação dele
Então veja aqui que Jesus, ele se humilha, ele se entrega totalmente, ele obedece ao Pai, ele se faz um sacrifício perfeito em nosso lugar, expiação perfeita em nosso lugar, para o resgate de muitos. E é interessante que o termo aqui, resgate muitos. Primeiro, é resgate também daqueles discípulos ambiciosos, do meu discípulo. Segundo, é resgate nosso também. Você estava no alvo de Cristo naquele resgate. Você fazia parte, eu fazia parte, nós fazíamos parte do plano original de Deus para resgatar muitos. Glória a Deus. Não são todos que serão resgatados na humanidade, mas muitos. E nós fomos escolhidos por Ele. Amém? Amém? Aí eu pergunto, fizemos o que para isso? Nada. Mas Ele padeceu para que fôssemos resgatados dele. Agradeço, Deus. Então veja aqui, meus irmãos, que o termo para resgate aqui significa o preço que é pago, que no Antigo Testamento, um preço que era pago para livrar aquele que era culpado por alguma coisa, que estava sentenciado por causa de algum crime que cometeu. Então, Moisés, ao escrever a lei de Deus, ao instruir o povo na lei, ele escreve que quando se cometesse determinados tipos de crimes, de pecados, de delitos, a pessoa deveria pagar como resgate uma vida por uma vida. Então, digamos, o assassino, ele tinha que dar como resgate por aquele que ele matou a sua própria vida. E por isso ele era morto pela comunidade de Israel. E é o mesmo termo usado por Jesus aqui. Quando ele diz, olha, eu vim para dar a minha vida, o resgate. Em outras palavras, será a minha vida pela vossa vida. Será a minha vida pela sua vida. É uma troca. Ele se ofereceu para nos resgatar. Ele se ofereceu para nos tomar de volta para o Pai. Oh, aleluia. Veja aqui, meus irmãos, que como sacrifício substituto, Jesus foi também intencional nisso. Como rei, ele também era servo. Como rei, ele serviu com intencionalidade para nos resgatar. E por fim, eu queria que pudéssemos ler, para entendermos as consequências desse serviço de Cristo, o texto de Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. É maravilhoso essa passagem aqui, onde nós podemos ver os resultados dessa entrega, desse sacrifício, desse serviço intencional de Jesus. Onde o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Colossos, vai dizer o seguinte: e a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O removeu inteiramente, escravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao total desprezo, triunfando deles na cruz. Foi para isso que Jesus morreu, para cravar o escrito de dívida que havia contra nós, para perdoar os nossos delitos e pecados, para nos dar uma nova história dele mesmo. Foi por esse propósito que Jesus serviu, o resgate de muitos. Que agradeço, Deus. Por isso, meus irmãos, quando nós pararmos para pensar que somos parte deste reino, entendamos também que fomos chamados a ser servos, porque esse é o nosso papel nesse reino: servir aos outros, servir ao Senhor em tudo que fizermos, em tudo que viermos a ser. Amém? Amém. Você pode ficar em pé no seu lugar para orarmos. Glória a Deus. Glória a Deus por Cristo, Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício, pelo seu serviço intencional naquela cruz, para nos tornar participantes do seu reino. Pai, nós te louvamos nesta noite, glorificamos o teu nome pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado porque de maneira intencional o Senhor nos resgatou. De maneira intencional o Senhor nos substituiu no Calvário, para que pudéssemos ser comprados a preço de sangue. Não de qualquer sangue, não do sangue de bode,
Porque o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. E nós te louvamos por isso. Porque hoje somos participantes do teu reino. E somos convocados pelo Senhor a sermos servos do teu reino. Por isso, Senhor, obrigado. Obrigado porque nós não tínhamos nada para te oferecer. Mas o Senhor, de maneira graciosa, nos alcançou. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado pelo teu Espírito, que continua falando ao nosso coração em nossos dias. Obrigado, Senhor, porque tu és maravilhoso e porque as tuas obras, elas não têm fim. Até que Cristo venha, serviremos ao Senhor, pois para isso fomos chamados pelo Senhor, para servi-lo, amando uns aos outros, servindo a tua igreja, sendo participantes deste reino dos céus. Livra-nos de toda ambição do nosso coração. Livra-nos de toda vaidade do nosso coração. Livra-nos de querermos subjugar uns aos outros sob a nossa autoridade. Livra-nos, meu Deus, que venhamos a servir uns aos outros em amor, crescendo como igreja do Senhor nesta terra. Para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Que louvamos por esta igreja. Que louvamos por cada pessoa neste lugar. Que louvamos pela vida do pastor Sion, da missionária Sueli. Que louvamos pelos teus servos e servas desta casa. Pai, multiplica neste lugar a palavra do Senhor ministrada aos corações. Multiplica neste lugar a obra a ser realizada. E que a partir desta igreja a terra seja abençoada. Em nome de Jesus. Que louvamos por cada pessoa neste lugar. Te louvamos pela tua palavra poderosa ministrada ao nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença gloriosa entre nós e em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Amém. Glória a Deus.